Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do 45 Minutos, conteúdo que chega inédito aqui na seção de vídeos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli. Márcio Souza é o diretor dessa live e a gente segue destrinchando a pesquisa apresentada pelo jornal O Globo, né, celebrando 100 anos de história do jornal, junto com o IPEC. Tá? Essa pesquisa que foi apresentada como a maior pesquisa já realizada sobre torcida no país. Tá? Debatemos no primeiro vídeo, que traz os resultados gerais, que esse maior pesquisa está muito mais ligado ao fato de serem muitas perguntas, questionamentos, desdobramentos, e não ao universo de pessoas entrevistadas, porque foram 2.000 pessoas, e a gente já teve pesquisas com universos de amostragem muito maior do que 2.000 pessoas, que é bem significativo, mas não para cravar que é a maior pesquisa já feita. Agora, Cássio, serão muitos detalhamentos. E um desses detalhamentos foi publicado na versão impressa do jornal o Globo, e a gente traz aqui, que é entender como são as distribuições dessas torcidas dentro de cada região, ou quase isso, porque o Globo, ou foi o IPEC, o próprio IPEC, escolheu unificar duas regiões. A gente não tem o recorte do Norte e do Centro-Oeste separados, tá? A gente vai trazer aqui o recorte do Sudeste, o recorte do Sul do país, do Nordeste e uma unificação entre Norte e Centro-Oeste. Cássio, o calendário essa semana vai ser intenso e aqui trazemos um conteúdo e um detalhamento que eu acho muito válido, tá? Eu sempre gosto de mergulhar para entender a realidade regional, né, Cássio? Sobretudo porque os números, eles costumam dizer mais do que o do nacional. Eles costumam ter uma fidelidade maior. Porque no nacional você coloca dentro de um percentual. Por exemplo, quando todo mundo tem 1%, é sempre a primeira confusão é a seguinte. A gente está falando do IPEC aqui, mas o Datafolha, que foi a última que fez assim, é o seguinte. A Datafolha diz que, porque eles arredondam, todo mundo tem 1%. Mas no quadro regional, um tem 3%, outro tem 4%, tem 5%. Então, aí alguém, não, é porque tem muita torcida fora do Nordeste. Não, não é isso. Pô. É porque no arredondamento lá, no arredondamento nacional, ele igualou esses times que dentro do Nordeste um tem 4%, outro tem 2%. Se você colocar 4, 2% numa escala no Brasil, isso é meio que 1% do Brasil. Então tem esse aí, isso sempre gera uma confusão, porque a gente vai dizer, a gente vai ter esses exemplos aqui, a gente vai ter exemplos aqui, tá, Fred? A gente vai ter times que estão muito perto ali e de repente tem uma diferença Quando a gente traz o recorte regional, os percentuais dilatam um pouco, né? Então, Cássio, vamos começar trazendo esses dados, tá? Seguindo a ordem que foi apresentada, tá? Na própria pesquisa. E a gente começa pela região Sudeste, tá, Cássio? Que é, naturalmente, obviamente, com todas as razões para isso, a região com maior percentual de moradores torcendo para o time local. 99% dos torcedores, de quem diz ter time, porque essa é uma escolha da divulgação dessa pesquisa, tá? 99% torce para um time da região Sudeste. A gente vê embaixo que tem um dado que 31,6% não sabe, não tem time ou não respondeu. Esses 31, eles são descartados. Eles trazem esse dado, mas não colocam esse dado dentro da conta quando você tem, obviamente, que 99% torce para um time local. 99% dentre os que dizem ter um time. Só para deixar claro o que esse percentual significa. E aí, Cássio, quando a gente vai para o recorte do Sudeste, a gente tem uma diferença entre o Flamengo e o Corinthians muito menor do que no recorte nacional. Tá? Veja, na verdade tem uma novidade, tá? O Corinthians geralmente lidera no Sudeste. Então, nesse caso, tem até o Flamengo ultrapassando o Corinthians, mas com uma diferença assim, pequena, né? Geralmente o Flamengo lidera por região, né? Ele lidera nacionalmente, mas por região ele lidera Nordeste, Centro-Oeste e Norte.
o Grêmio lidera no Sul e o Corinthians lidera no Sudeste. Isso é um clássico. Na verdade, a gente colocar o Flamengo em primeiro... Veja, o estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Sabe o que significa, Fred? Que isso significa que o Flamengo entrou em São Paulo, viu? Não tem, não tem, veja, não tem outra, não tem outra. Não tem outra explicação. Veja, escolha, não tá pegando torcedor. Veja, essa é do Sudeste. Se o Corinthians costuma ficar à frente do Flamengo no quadro do Sudeste. Se o Flamengo passou, o Flamengo começou. Detalhe, ele sempre teve uma torcida numerosa em São Paulo, mas está passando a ter uma torcida mais de maior influência ainda. E aí, Cássio, a gente tem o São Paulo dentro do corte do Sudeste, recupera a sua terceira posição, tá? Depois a gente vem Palmeiras, os Mineiros, e aí um percentual muito baixo, né, para Botafogo e Fluminense, que é dentro do que a gente apresentou no vídeo geral, né, Cássio? É uma torcida pulverizada, né? Isso. Pulverizada, porque não tem na própria região, não tem no próprio estado, parece ser pulverizada. Agora, não tem grandes índices em nenhuma região. Tá? Spoiler. A gente não vai mais ver o escudinho do Botafogo e do Fluminense. Nesse programa aqui, esses escudinhos não reaparecem entre os 10 de nenhuma região. Entre os 10, né? Ou seja, a divulgação desse ano foi top 10 de cada região, né? Aí isso faz com que, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a concorrência é muito grande. Com Botafogo e Fluminense. O Flamengo tem 60% do Rio, ou mais. E ainda detalhe, o segundo lugar é o Vasco ainda. Então, assim, acaba sendo muito difícil. Mas a presença das torcidas de Botafogo e Fluminense em outros estados, ainda que não apareça no top 10, mas seria ali 11, 12, ou seja, são torcidas regulares Isso. Pulverizadas, Cássio. Isso. Um pouquinho em cada lugar do país. Eu acho que essa é a conclusão. Porque, repito, 9º e 10º dentro do Sudeste, tá? 9º e 10º dentro do Sudeste, mas fora do G10 das outras regiões do país. Isso me chama muito a atenção, tá? E aí a gente vai para o Sul, Cássio, onde 62% declaram torcer para um time local, tá? E onde a gente tem um percentual muito alto de não sabe, não respondeu, mas fundamentalmente de pessoas que dizem não ter um time para torcer. O Globo anunciou que vai trazer ainda essa semana um material focado sobre esse universo de pessoas brasileiros e brasileiras que dizem não ter um time. A gente vai eu senti falta na primeira divulgação. Eu senti bastante falta, na verdade. Que poderia ter dado esse número e depois desdobrar, assim, fazer de Mas a gente vendo aqui pelas regiões, Cássio, 31 no Sudeste. Mas é difícil 42 calcular, assim. no Sul. É difícil, mas a gente já vê mais ou menos a margem que vem. Acho que vem uma margem em torno ali de 30% a 35%. O que a gente vai ver aqui. Se for isso, é muito acima do que costuma ser, tá? E a gente falou no primeiro vídeo, né, Cássio? No vídeo geral. Um dos pontos que os analistas da pesquisa do Globo consideraram para explicar a redução, oscilação negativa das 7 maiores torcidas é o aumento do número de brasileiros e brasileiras que dizem não torcer para nenhum time. Mas esse é um tema para um outro vídeo. Isso tem muitas relações. Isso tem ramificação até com religião também. São muitos pontos. E aí, Cássio, a gente tem o painel da região sul, onde esse é o único painel que o Flamengo não lidera. Tá? Na verdade, aparece na 4ª posição. O Grêmio lidera a região sul com 18,8%. Uma distância já esperada, porque na pesquisa nacional o Inter ficou muito atrás do Grêmio. O Grêmio ficou com 3,0%, o Inter 1,7%. Aqui o Inter aparece com 10,8% dos torcedores da região sul. Corinthians 6,6%. Eu acho que o Corinthians tem uma entrada ali no interior do Paraná que deve ser considerável para o Corinthians aparecer nesse percentual, Cássio. Geograficamente, né, o interior do Paraná se comunica ali com o interior de São Paulo, tem uma relação próxima. Flamengo 4,9%, Palmeiras 4,2%. Só na 6ª posição aparece um outro time da região, que é o Atlético Paranaense. Santos 3,3%, Curitiba 2,4%. A Chape aparece com 2,4% e o São Paulo também com 2,4%.
No vídeo geral que a gente fez, Cássio, você utilizou o exemplo da Chape como um dos clubes que poderia gerar uma distorção em relação a essa metodologia dessa pesquisa do Globo e PEC de aceitar duas respostas. De mais do que aceitar duas respostas, de que na pergunta original da pesquisa já induzir o torcedor a dar um segundo time caso ele tenha, tá? Eu acho que é uma pergunta, como a gente debateu no primeiro vídeo, uma pergunta que não é a ideal e que aponta e abre a porta para números como esse. Eu não sei se a Chape, Cássio, apareceria na nona posição da região sul se só pudesse citar um time. Então, Isso. À talvez frente do aquela Avaí, observação, à frente do Figueirense, do Criciúma. talvez aquela observação que você apresentou, Cássio, no Nacional, que poderia gerar uma distorção, a gente vê um pouquinho dessa distorção À frente do aqui na Paraná região Clube, sul, né? assim. Porque a gente deu exemplo para cima. Vou até fazer para nos achar, para usar o Ibis. O Ibis. Se o Ibis aqui, se o Ibis de Pernambuco, se todo é um time muito simpático, tá? É um fenômeno nas redes sociais. Aliás, o Ibis o Ibis nas redes sociais tem mais seguidores do que o Náutico. Mas assim, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que o Ibis tenha mais torcida que o Náutico. E se todo mundo nessa pesquisa, se as torcidas de Santa, Sport e Náutico, aqui no Recife, se todo mundo tivesse apontado o Ibis como segundo lugar, primeiro, o Ibis teria da maior torcida de Pernambuco e seria ali talvez a sexta maior torcida do Brasil, Fred. Só com segunda opção. Então, assim, eu acho que a divulgação, a gente falando rapidamente aqui o que a gente disse no outro, que é o seguinte: todas as pesquisas elas divulgam a primeira opção, o ranking de primeira opção. Não é tão incomum coletar dados sobre a segunda opção, mas isso é sempre considerado secundário na pesquisa. A questão é que essa pesquisa do IPEC Ipsos, encomendada pelo jornal O Globo, a primeira divulgação dela, o material bruto, já é a soma de primeira opção torcedor e a segunda opção simpatizante. E aí pode dar leves distorções. Eu acho que existem. Eu não gosto. Eu acho válido essa soma. Eu acho válido saber quanto você tem simpatizantes, até para saber como está o andamento da torcida. Se a torcida tem mais gente com o primeiro time, mais gente com o segundo time. Eu só não acho que esse seja o dado primário da pesquisa. Eu acho que o dado primário da pesquisa é a primeira opção. Ó. Quem responder a primeira opção, esse é o primeiro dado. Como, mas os caras querem saber mais do que o IPEC. Não quero saber mais do que o IPEC. Mas todos os outros institutos fazem assim, tá? Só para deixar claro aqui. O IPEC pode fazer dessa forma. O que eu estou querendo dizer é que todos os outros só divulgam a primeira opção. Eu gosto mais desse outro modelo. Então, assim, não estou inventando a roda. Eu estou dizendo que a roda que já está por aí, o pneu que a turma usa... Talvez o IPEC está querendo lançar uma nova roda. A roda, né? Eu gosto mais do outro modelo. Eu acho que existe eu acho esse modelo debate, válido, mas como divulgação inicial, eu acho equivocado. Eu acho que existe um debate conceitual hoje em dia, que até se popularizou nos últimos anos, de validação do torcedor chamado misto, né? De entender e acolher esse torcedor, que ele é um torcedor tão real como qualquer outro. Eu concordo, e não estou aqui condenando os mistos a uma classe menor de torcedor, não. Só que eu acho que uma pessoa ter direito a 2 votos também não é o ideal para uma pesquisa. Gera distorções. Imagina se a gente vai votar para qualquer coisa e a gente pode votar 2 vezes. Tá? Eu acho que gera distorções que pode gerar até cenários perigosos no futuro, né, de a pessoa começar a dar respostas. Pode fazer essa pergunta, mas coloca isso como um segundo quadro, pô. Isso não é o primeiro quadro. Isso, não é o primeiro quadro. Perfeito. Não é. E aí eu vou repetir algo que eu disse no primeiro vídeo. E no fim das contas, a segunda opção, Fred, ela tem rigorosamente o mesmo peso da primeira opção. Isso, você dá 2 votos iguais. Você ganha o peso de 2 votos. Uma coisa é o torcedor, abre aspas, misto, ser tratado como algo menor. Não é, concordo. Mas outra coisa é ele ser tratado como algo maior. Ele tem um peso de trazer 2 votos. Tá? Você não pode escolher, eu sou Bahia e Bahia. Você não pode dizer isso. E aí, e alguém pode estar se perguntando nesse momento. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte. De repente, o cara tem 2 times, mas o cara é sócio só do primeiro. O cara compra... A camisa
Só do primeiro time ele compra todo ano, do segundo time ele compra de vez em quando. De vez em quando. Se os dois jogos estiverem passando na televisão, ele prioriza a primeira opção. Ou seja, a atenção ele desse tem torcedor... time. Tem um detalhe, e essa atenção, ela gera diferença para o mercado. Eu dei exemplos práticos aqui, então é muito óbvia a diferença de ser primeiro time e segundo time. A pesquisa promete trazer esses detalhamentos e a gente vai acompanhar com vídeos aqui, tá? Mas só para entender um pouco desse nosso ponto, porque eu fiz a leitura no vídeo geral e não fiz aqui, a primeira pergunta já é a seguinte: você torce ou tem simpatia por qual time brasileiro? E por mais algum, esse por mais algum, para mim, ele é completamente desnecessário e pior, eu acho que ele induz a ter uma resposta dupla, tá? Mas vamos seguir, Cássio, para apresentar os dados do Nordeste, tá? Onde 39% dos torcedores torcem para um time da região, tá? E 31,7% dos entrevistados afirmam que não torcem para nenhum time, ou não sabem ou não quiseram responder. E aqui, Cássio, não é uma novidade, tá? O Flamengo é, com uma margem gigantesca de diferença, o clube mais popular do Nordeste. Tá? 25% dos torcedores da nossa região se declaram torcedores do Flamengo, seja em primeira ou em segunda opção. Importantíssimo, sobretudo quando a gente entra aqui na nossa região, pontuar isso. Importantíssimo, tá? Corinthians 9,2, Palmeiras 9. Aqui o Bahia rompe essa liderança dos clubes do Sudeste e consegue a quarta colocação dentro do Nordeste com 7,4%, acima do São Paulo, que fecha o G5 com 7%. Tá? O Sport é mais um que rompe a lista, é o sexto clube mais popular da região, com 4,9%, seguido por Vasco, 3,1%, e o G10 da região é fechado por três clubes do Nordeste, da Bahia, o Vitória, com 2,5%, e do Ceará, o Ceará com 2,5%, e o Vitória com 2%, e o Fortaleza, desculpa, com 2,3 pontos percentuais. Tá? Então, Cássio, de novidade nessa lista, nada chama muito a atenção. Tá? O fato Tem do alguns Ceará, dados, viu? Mas o vai fato falando. de aparecer numericamente acima do Fortaleza, o que inverte a lógica da lista nacional, me chama um pouco a atenção, tá? Mas você pode detalhar mais dados, você acompanha de forma mais regular. Não sei se o Bahia ganhar essa quarta posição já é um desses dados. Apresenta, então, esses dados que não aparecem muito claros no primeiro olhar, nas entrelinhas. O que é que você destaca, Cássio? Vamos lá, Fred. O IPEC também fez esse recorte em 2022. Eu recuperei aqui, tá? Então, aqui, a gente está trazendo todos de 25, mas o do Nordeste eu recuperei de 22. Vou falar rapidamente e depois eu detalho. Em 22, o Flamengo teve 23,6%, Corinthians teve 9,2%, o Bahia 5,9%, São Paulo 5,5%, Palmeiras 4,7%, Vasco 3,5%, Sport 3,1%, Fortaleza 2,7%, Vitória 2,3%, Ceará 1,8%. Esses foram os mesmos 10 primeiros colocados, foram os 10 primeiros colocados daquela vez. A questão é que em 22 o IPEC divulgou mais clubes. E ali o Nordeste, daquela vez, ele divulgou também, por exemplo, ele foi até o 13º lugar. O 11º, só para relembrar, foi o Santa Cruz, que não aparece agora, mas tinha tido 1,6, a Seleção Brasileira 1,4 e o Santos 1,0. Então vamos lá. Em 22, Fred, o Bahia tinha sido o 3º lugar. Mas aí eu pergunto ao torcedor do Bahia, a você, ao torcedor do Bahia, você prefere o quê? Você prefere ser... detalhe, nessa pesquisa a gente está considerando a parcela que não torce. Ou seja, quando a gente diz que o Flamengo tem 25%, um a cada 100 nordestinos, 25 torcem pelo Flamengo. Porque tá somando também os que não torcem. Você consegue saber exatamente, inclusive até calcular quantos torcedores seriam, tá? Por exemplo, 25%, que é o Flamengo tem aí, daria 14,2 milhões de nordestinos. Segundo o IBGE, a última atualização foi agosto de 24, existem 57 milhões e 112 mil nordestinos. O que é que tu prefere, Fred? Ser terceiro, que é a pergunta para o torcedor do Bahia, ser terceiro lugar
com 5,9% ou ser quarto lugar com 7,4%? Quarto lugar com 7,4%, até porque reflete no G9 que o Bahia conseguiu nacionalmente. Né? Pronto. Então o Bahia, ele perdeu uma posição, mas ele subiu, ele perdeu uma posição, mas ele subiu no ranking. Desculpa, ele perdeu uma posição, mas ele melhorou o seu percentual na torcida. E aí vai para outro ponto. De forma geral, isso aconteceu no Nordeste. Essa dado é muito legal. Só falando, repito, o Santa Cruz apareceu em 22, mas não está citado agora. Então, para padronizar, eu vou somar sem o Santa Cruz, tá? Eu vou somar só os 5 que estão na tela. O Bahia, o Sport, Vitória, Ceará e Fortaleza. Esses 5, que são os 5 que estão na Série A de 25, tá? Sim. Os 5 que disputam, pelo menos até a gravação desse vídeo, né? Em 2020, pelo menos em 2022, a soma desses 5 tinha dado 15,8%, Fred. Em 25, a soma deu 19,6%. Então, a gente está dizendo que... Recuperou a fatia aí, né? Veja, recuperou 3,8 pontos percentuais. É bastante coisa. Isso aí dá cerca de... Até colocar aqui, rápido, fazer a conta, 15,8. Isso, Fred, dá cerca de 517 mil, isso dá 1.900.000 torcedores a mais. É bastante gente, tá? Então, assim... vou falar aqui pela projeção da população. E o IPEC não fez isso. Eu é que estou fazendo, estou simplesmente pegando esse percentual, já que é o percentual dentro de uma escala de 100% da população, já que a gente tem ali também o percentual que não torce para futebol, e projetando pela população, lembrando também que a pesquisa ela vai de 16 anos para cima, e na hora que eu estou projetando crianças de 10 anos, recém-nascidos, enfim, então trate como uma curiosidade. Mas dentro da população do Nordeste, o Flamengo teria 14.270.000 torcedores, hoje, né? O Corinthians, 5.250.000, o Palmeiras teria 5.140.000, o Palmeiras deu um salto grande, o Palmeiras estava em quinto lugar, pulou para terceiro, é por isso que o Bahia perdeu essa posição, porque o Palmeiras passou o Bahia e o São Paulo, o Palmeiras deu um salto nesses 3 anos. O Bahia, em quarto lugar, está com 4.220.000, o São Paulo em quinto lugar, 3.990.000. O Sport em sexto tem 2.790.000. O Vasco depois vem com 1.770.000. O Vitória, 1.420.000. O Ceará, 1.420.000. Fortaleza, 1.310.000. E nenhum torcedor, 18.100.000. Esses são números aproximados. O quadro do Nordeste, a gente está 39% do quadro local. Eu achei, Fred, um dado interessante, tá? Assim... Poderia ser melhor? Poderia ser, mas não poderia ser tão melhor também, tá? A gente está vendo aqui que a soma desses times, dos 5 times que estão citados nesse ano, isso dá, terminando aqui essa conta, dá 11.160.000 torcedores. Só que ainda tem o Santa, que o Santa da escala de milhão também, tá? O Santa deve ser provavelmente o 11º lugar, mas não apareceu nesse recorte. Mas o quinteto aí, ele tem 11 milhões de torcedores. No Nordeste, não tem os torcedores do Bahia, de outros times em São Paulo e qualquer outra região. Não são tantos, mas existem naturalmente. Dentro do Nordeste, 11.160.000. Não sei se eu estou dizendo que eu achei bom, não sei se você achou, mas eu achei achei bom. Achei interessante, Cássio. Achei que tem uma recuperação de espaço aí. E tem uma defesa de espaço que chama mais atenção, Cássio, quando a gente vai próximo mapa, repito, não foi uma escolha nossa unificar o norte ao centro-oeste. A pesquisa foi divulgada dessa forma, unificando norte e centro-oeste. E aí você já vê, Cássio, que cai para 11%, né, a fatia que torcem para times da região. Por isso que aqueles quase 40% do Nordeste merecem... Sabe o motivo para estar juntos aí? Qual o motivo? O tamanho da amostragem. É isso que eu imaginei, exatamente. Ficaria muito pequena a amostragem, certamente, né, Cássio? Só com o Norte e o Centro-Oeste. Então, eles unificaram e aí o Flamengo fica com um percentual gigantesco, né, Cássio? 37,5%, seguido por Corinthians, com 8%, São Paulo, Palmeiras, Vasco. Se for separado, o Fla estaria primeiro também, tá? Só para deixar registrado, claro, nos dois. Não, com certeza absoluta, tá? O Remo é o primeiro a romper essa barreira, Cássio, com 3%, considerando que o Centro-Oeste está aí junto, é um dado importante do Remo, porque não é só o Norte, tá? O Centro-Oeste veio junto nessa amostra,
A seleção brasileira citada por 2,4, Paysandu 1,8, e a lista fecha com Grêmio e Atlético Mineiro. E aí, lembra que lá no começo desse vídeo eu falei, spoiler, os escudinhos de Botafogo e Fluminense não reaparecem. Nem nesse cenário que considero o Centro-Oeste, onde as torcidas do Fluminense e do Botafogo são grandes, as torcidas do futebol do Rio de Janeiro são, em tese, relevantes no Centro-Oeste e no Norte também, mas fundamentalmente no Centro-Oeste. Nem assim, Cássio, Botafogo e Fluminense aparecem no G10, perdem lugar para Grêmio e Atlético Mineiro. Isso me chama muito a atenção. Além disso, também me destacou, tipo, um goiano não aparecer com 0,9 dentro desse cenário. Tipo, Goiás ou Vila Nova ali não aparecerem com um dado mínimo. Os times gaúchos, ele tem uma influência enorme no Mato Grosso do Sul, ali tá naquela região, tá? Assim, de colonização, tem toda. Pela distância, a Minas Gerais ali com Goiás também, acho que a influência mineira também existe. Então, você consegue enxergar como é que Grêmio e o Atlético aparecem ali. Agora, Botafogo e Fluminense deveriam aparecer também, até para justificar o que a gente fala de forma geral. É isso, Cássio. Dessa forma, a gente passa por esse recorte região por região, e esse é o segundo vídeo que nós disponibilizamos aqui no nosso canal sobre essa grande pesquisa realizada pela Globo, pelo IPEC, tá? E que está sendo divulgada pelo jornal o Globo de forma fatiada. Na segunda-feira foi divulgado o balanço geral, e a gente tem um vídeo com 1 hora de duração sobre a lista geral, e esse vídeo que você acabou de assistir, a gente conseguiu retirar, dentro do que foi divulgado na versão impressa do Globo, o recorte pelas regiões do país, Sudeste, Sul, Nordeste, e unificando Norte e Centro-Oeste. Essa unificada, como o Cássio explicou muito bem, por conta da margem, certamente forçou uma amostragem muito reduzida, forçou a unificar as duas regiões, e acaba que para análise não fica muito legal você ter uma análise que você não está conseguindo pontuar o quanto da torcida do Remo está no Norte, o quanto de importância ele tem dentro da sua região, porque Remo e Paysandu, que a gente poderia estar aqui com percentuais reais dele dentro do Norte, a gente não tem como saber, porque o Centro-Oeste está junto, e aí acontece o que o Cássio também mostrou, sequer aparecem dados do Goiás ou do Vila Nova, tá? Mas nossa análise aqui é para analisar os números e até também a metodologia das pesquisas. Para a gente é mais fácil falar, não foi a gente que pagou, não foi a gente que contratou, Isso. não é a gente que é só observando, comentando. Então a gente fica na condição mais fácil que existe, que é de só falar, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise sobre mais esses números, e eu convido você para continuar acompanhando, tá? Toda a divulgação dessa pesquisa a gente vai trazer no nosso canal, além dos nossos vídeos recorrentes de toda a nossa cobertura. Se você conheceu o 45 Minutos a partir desse vídeo, ou se você já viu alguns vídeos, mas não é inscrito, se inscreve no canal, é fundamental para a gente. Desde o primeiro inscrito até aqui, sempre foi de forma orgânica, de forma espontânea, tá? Sem investimento em algoritmo, sem fazer o que o algoritmo sugere, manda, obriga que outros façam. Aqui não tem clickbait, aqui não tem meme, trend. Tá? A gente não dança conforme a música. E se você assiste nossos vídeos, eu imagino que você valoriza isso. E se você valoriza, a gente precisa de uma ajuda sua. Se inscrevendo no canal, curtindo, tá? Comentando, é muito importante para a gente ter essa resposta também. E, se possível, jogando o nosso link aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. É importante para a gente essa mãozinha que vocês podem nos dar com um gesto muito simples, mas que vale demais para a gente, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção foi de Márcio Souza. A gente se encontra em mais conteúdos aqui do nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.